Boa noite. Sejam muito bem-vindos, a esse encontro com Jesus, Muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo essa parte da minha vida que eu mais amo, que é aprender junto com vocês, Nós, palestrantes, a gente estuda 2, 3, 4 vezes para poder transmitir, e às vezes a gente tem que repetir a lição, Então, aqui estamos todos no mesmo barco. Tem alguém aqui na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Vou tentar falar numa linguagem que nós possamos sair daqui o mais claros possíveis, tá bom? Essa palestra, somos filhos dos nossos pais ou das nossas obras, Eu estava estudando ela e tem um trecho de um texto do Padre Antônio Vieira, em que ele fala sobre isso, Então, quando nós nascemos, aqui na Terra, a maioria dos livros espíritas, que foram psicografados, a palavra psicografia, ela vem de psico, que é a mente, e grafia, que é a escrita, Então, o Chico Xavier ele transmite para o papel os ensinamentos do espírito André Luiz, do espírito Emmanuel, e a maioria das obras desses dois espíritos nos ensinam que nós já chegamos na Terra com uma programação espiritual, uma programação reencarnatória, em que são definidos lá na espiritualidade os principais acontecimentos e as principais lições que a gente irá passar na nossa vida, E também temos um fator aí que é muito importante, que é o livre-arbítrio, as nossas escolhas. Então, nós também somos filhos dessas escolhas que nós vamos tomando ao longo da vida. Mas por que eu estou falando isso? Estou começando assim. Vou dar um exemplo para vocês. Os grandes nomes do Espiritismo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Emmanuel, eles já têm uma grande obra que eles vêm construindo há várias vidas. Então, para o Chico Xavier, por exemplo, chegar nessa existência no Brasil e ele psicografar mais de 420 livros, ele já teve um conhecimento da espiritualidade, do Evangelho, de Jesus, em outras vidas, E vem muito do merecimento dele, da disciplina dele, da dedicação dele a este amor ao próximo e essa caridade. Foram 75 anos dedicados à doutrina espírita, ao bem, ao amor ao próximo. Então, ele tem um currículo espiritual muito interessante. Mas nós também temos as nossas obras. E chegamos nessa programação reencarnatória num núcleo familiar. Nascemos de uma mãe, temos um pai. Não necessariamente vamos conviver com eles durante toda a nossa existência, porque eles também têm a programação ou as próprias escolhas deles. Mas o Chico Xavier fala o seguinte, que no lar ninguém erra de endereço. Então, o correio espiritual aí ele não falha. Porque esses livros vão nos ensinar que nós escolhemos essa família, nós escolhemos nascer por essa mãe, nós escolhemos conviver e aprender ao lado desses espíritos, que até então, quando nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo eles e tendo a oportunidade do reajuste do perdão, Mas tem outro livro que se chama assim, Jesus no Lar, que ele transmite os diálogos de Jesus na casa de Simão Pedro, e ele vai contar o primeiro evangelho no lar que aconteceu na história da humanidade, que foi feito por Jesus, Foi uma palestra de Jesus na casa de Pedro. E nesse livro, Jesus fala o seguinte, que o lar é a escola da alma. É onde nos reunimos com os principais espíritos que precisamos aprender a conviver. E que se nós não soubermos conviver com esses espíritos nesse telhado, que cobre a nossa cabeça, como a gente vai conviver com a vida aí em sociedade?
E aí eu vou começar falando sobre a reencarnação, né? Que a gente coloca toda a culpa na reencarnação e a gente quer até deixar para próximas vezes, de tanto perrengue e desafio que a gente tem, né? Mas a gente esquece do nosso protagonismo, que Deus jamais vai dar um desafio para nós que nós não tenhamos a capacidade de superar. Já começa por aí, né? Nós nascemos com todas as ferramentas e recursos para a nossa missão aqui na Terra. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 330, Kardec vai perguntar vai falar sobre a reencarnação no seguinte, né? Ele vai falar que todos nós pressentimos que vamos reencarnar quando nós estamos lá na espiritualidade. E que nós sabemos que iremos retomar a vida no corpo físico, assim como nós sabemos que um dia nós vamos morrer. E, às vezes, a gente ignora que isso pode acontecer, né? É o que Kardec diz. E ele fala assim, então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade do corpo. E os espíritos respondem, certamente, é assim mesmo. E, então, nós precisamos passar por essa reencarnação para nos melhorarmos espiritualmente, nos melhorarmos moralmente, para que esse perdão, esse reajuste aconteça. E aí a gente vai entendendo, através do Espiritismo, que nós não somos vítimas da vida, que tudo que está fora do lugar vem para o nosso crescimento, vem para que a gente saiba da nossa força, vem para que a gente tenha uma verdadeira experiência de fé. Porque se a nossa fé não passar por provas, não passar por desafios, como que ela vai se fortalecer? Como que ela vai criar uma relação minha, uma conexão tão íntima e tão linda com Deus? Como que eu vou ser uma pessoa grata se eu não realmente reconhecer aquilo que Deus me dá de bom? Porque a vida ela é feita de momentos, na maioria difíceis, na maioria desafiadores. Mas a vida também é feita da gente saber o que é bom, para a gente entender o que é ruim. E aí, essa reencarnação, ela tem um objetivo. Não estamos aqui por conta própria. Nós estamos muito amparados por uma espiritualidade que nos conhece, que nos compreende, que nos ama e nos entende. E eles entendem onde nós falhamos e nos fortalecem para que a gente levante a cabeça e siga em frente. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, vai falar da pluralidade, ou seja, das muitíssimas vezes que nós já vivemos na Terra. E vai falar assim, todos os espíritos tendem, né, para a perfeição. O que isso significa? Todos nós estamos destinados a ser perfeitos. E olha só que interessante. Se Deus é perfeito, será que ele criaria algo imperfeito? Não, né? E o que se explica, né? Deus nos criou perfeitos, mas ao longo das nossas existências, das nossas escolhas, a gente foi adquirindo essas imperfeições que temos hoje. E aí a gente volta para um novo processo, que é desfazer, né, esses caminhos errados que a gente fez, refazer a rota, né, com muita esperança de que Deus espera que a gente vá alcançar essa perfeição dentro da sua justiça, através dessas novas existências, ou seja, nós vamos reencarnar até que seja necessário. E um dia a gente vai reencarnar, querendo reencarnar para ajudar alguém, querendo reencarnar para levantar alguém, ou para ter uma missão coletiva, para ter uma missão de ajudar muitas pessoas, ajudar a humanidade. E vai ser um movimento natural nosso.
assim como fazer o bem. A gente vai fazer o bem naturalmente. E ainda sobre a reencarnação, o Livro dos Espíritos, na questão 166, ele explica mais um pouquinho. Ele fala assim, como que uma alma que não alcançou a perfeição, ela vai melhorar? E aí os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. Então, os espíritos, eles sabem que a vida vai nos causar dores, vai nos causar sofrimento, mas eles também sabem que essas dores e esse sofrimento vai nos fazer melhores, vai nos fazer maiores do que nós somos hoje. E ele pergunta assim, como essa nova existência transforma o espírito? É interessante, né? E a resposta é a seguinte, que a alma vai experimentando essa transformação, né, que é necessária na vida na Terra, né? E outra pergunta assim, a alma passa, então, por muitas experiências corporais, por muitas vidas, né? Eles respondem assim, sim, todos nós temos muitas existências, né? E para nos mantermos na ignorância que eles próprios se encontram, né? Então, todos nós temos muitas existências para que a gente possa ir passando por essas experiências e ir se melhorando ao longo desse contato com as outras pessoas, ao longo desse aprendizado que as outras pessoas que convivem conosco vão nos dar, porque cada um tem uma experiência de vida única, mas todas nos ensinam. Quando a gente conta a nossa história para o outro, a gente enriquece, e ele também enriquece ouvindo, e quando a gente escuta a história dele, a gente também aprende alguma coisa que possa nos enriquecer. Mas existem os laços que são da terra, né? E não da espiritualidade. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 205, eles perguntam se existe, né, na reencarnação algum propósito de destruir os laços de família, né? E eles falam que não, que só expande, não os destrói. Ou seja, nem todos que estão na nossa família hoje foram anteriormente da nossa família, né? Foram os nossos afetos e amores do passado. Então, quando a gente vem num novo núcleo familiar que a gente escolheu, que a gente sabe que vai ser desafiador, que a gente sabe que a gente vai passar por problemas de convivência, de diferença de visão, de diferença de opiniões, o próprio conflito de gerações, né? Tem pessoas que a gente vai conversar e a pessoa fala assim, no meu tempo era assim, né? No meu tempo eu olhava e a criança obedecia só pelo olhar. Hoje em dia a criança olha para onde? Para o celular, né? Então, as gerações mudam, os comportamentos sociais mudam, né? Então, quando a gente convive com esse núcleo familiar que é tão diferente, a gente está expandindo essa família espiritual que é tão grande, né? Aqui na Casa Espírita, a gente tem mais de 100 trabalhadores, muito mais, né? E, com certeza, entre esse grupo de trabalhadores, nós já fomos de alguma família, em alguma parte, em alguma existência, porque a gente encontra amizades, a gente encontra afinidades que são como as afinidades de sangue. E assim em outros campos da nossa vida, né? A gente encontra amizades que são de alma, né? Então ele fala isso, que a reencarnação ela não vem destruir, ela vem expandir, ela vem ampliar a nossa família espiritual e fazer com que a gente cresça coletivamente. E lá na questão 419, eles ainda falam assim, que os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir diversos espíritos que se sentem felizes em estar juntos. E esse tipo de amor vai nos acompanhar pela eternidade. E a reencarnação vai fortalecer esses laços de família,
Está lá no Evangelho, no capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E vai falar o seguinte, esse mesmo capítulo, que as relações entre os que se amam ou que se amaram um dia constituem essa verdadeira família. Então, por isso que é tão interessante a gente olhar para as nossas relações, olhar para as pessoas que nos desafiam, porque elas podem trazer grandes aprendizados para nós, né? Perdoar na medida do possível, né? Todo perdão, ele tem um tempo para acontecer. Ele tem um ritmo da pessoa para acontecer, ele tem um momento para acontecer. Mas a gente não pode desistir do perdão, porque o perdão, ele vai libertar você, né, desse sentimento negativo, desse rancor, desse bloqueio que vai te atrapalhar na sua vida, né? Esse sentimento que vai te estacionar, que vai impedir que você se aproxime dos bons espíritos, que você tenha uma intuição melhor e que você possa fazer a sua prece com seu coração livre, com seu coração leve, né? E de que você possa também entender que, às vezes, a pessoa nem encara que ela te machucou daquela forma. No olhar dela, foi uma coisa simples, foi uma coisa pequena, mas para você é legítimo, é verdadeiro e está doendo. Então, para você vai demandar um pouco mais de dedicação. E nesse capítulo ainda fala que os verdadeiros laços de família, né, que nós encontramos na Terra, eles são da simpatia, eles fazem com que a gente una ideias com essas pessoas, e essas ideias cresçam, e essas ideias transformem vidas, e essas ideias transformem situações e lugares, né? E prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Ou seja, é um afeto construído que é tão verdadeiro que vai fazendo com que nós estejamos unidos a essas pessoas há várias encarnações. E vá fazendo com que a gente possa construir boas obras com essas pessoas, né? Por exemplo, um bom professor, ele pode vir em várias existências futuras como professor para ensinar coisas maiores, coisas diferentes, porque ele já desenvolveu a habilidade de ensinar, de transmitir o conhecimento, né? E ali ele pode encontrar nesse grupo de professores pessoas que também foram unidas com eles por esse afeto. E dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos de espírito, né? O que fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque os laços de sangue, às vezes, podem causar um choque, né? Um contraste. Eles podem repelir, né? Às vezes você tem um irmão ou uma irmã que você não consegue se entender de jeito nenhum, que você tem que abrir um pouco mais ali o seu coração, trabalhar um pouco mais a sua paciência, a sua energia, para poder conversar com essa pessoa. Mas com um amigo que você conheceu há 5 minutos, isso é mais natural, isso é mais tranquilo, porque tudo tem um repertório no passado, né? E em uma existência anterior já teve uma mágoa, já teve um conflito que quebrou, né, esse laço que poderia ser tão importante. E então, já que eu falei tanto dos laços de família, de que nós somos filhos dos nossos pais, de que não existe erro da espiritualidade, né? De que nós escolhemos eles para serem os nossos espíritos que iriam nos abrir para essa nossa existência, nós também somos filhos das nossas obras. Porque a partir do momento que a gente passa pela fase da adolescência, em que a gente vai resgatar ali, espiritualmente, toda a nossa personalidade do passado, nessa transição da infância para a adolescência, a gente vai misturar o que aprendemos com os nossos pais com a nossa personalidade do passado.
E aí os valores morais dos pais, dos avós, da família, daquela pessoa que nos criou, eles vão ser bem fortes e eles vão permitir que nós sejamos boas pessoas, que nós sejamos honestas, que nós sejamos verdadeiras, né? E a partir daqui começa a nossa obra, porque a obra dessa pessoa que nos cuidou, que nos educou, que nos amou, já foi feita. E aqui começa a nossa obra. O que a gente vai escolher para a nossa vida? O que a gente vai deixar no mundo, né? Então, ele fala assim, que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Está lá no Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que essa passagem quer dizer? Que Jesus nos colocou aqui por um propósito na nossa existência e na nossa vida coletiva na Terra, para o mundo. A evolução é individual, mas a nossa obra, ela sempre tem o objetivo de fazer o bem para alguém. E é isso que é essa árvore. A árvore, ela tem uma existência individual, mas ela dá fruto para várias e várias e várias pessoas, por várias gerações. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente tenha esse amor por aquilo que Deus nos deu, pela nossa existência, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de resolver problemas, né? E também isso está lá no Evangelho, em ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, sobre essa árvore. E no Livro dos Espíritos, finalizando, Kardec, ele coloca uma nota explicativa, que ele diz assim, que na doutrina espírita tem várias reflexões pela qual daria para resolver milhares de problemas históricos, arqueológicos, né, que são antigos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais. Ou seja, daria para resolver vários problemas sociais que nós temos na Terra, da vida em sociedade. E ele termina dizendo assim, que as leis universais que Deus nos deixou e que a gente consegue estudar no curso espírita, né, que são as leis divinas do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação e da evolução, elas vão trazer uma nova visão e compreensão da humanidade em diversas regiões da Terra. Então, ele fala o seguinte, que se a gente olhasse o Espiritismo com mais profundidade, a gente conseguiria refletir sobre a vida na Terra e aplicar boas obras e boas lições. E aí, para terminar, eu queria deixar algumas reflexões em 1 minuto, que eu vou fazer uma oração em 2. Qual o legado que você tem deixado até aqui? O que é um legado? Um dia a gente vai voltar para o plano espiritual, né? E a gente vai ter que dar algumas explicações lá para o nosso mentor, né? E aí, nesse momento, nessa conversa, que vai ser assim, ufa, venci, né, mentor? Que felicidade estar aqui na sua frente. Ou vai ser assim, meu Deus do céu, eu já posso voltar? Então, ele vai fazer algumas perguntinhas para nós, né? Então, eu já vou deixar algumas perguntas aqui para a gente estudar, vou estudar junto com vocês, né? Que legado que a gente vai deixar aqui, né? Que coisa boa a gente vai deixar para o mundo, né? Tem um parque aqui próximo, que é o Parque Ticoatira. E ele hoje é o maior parque linear de São Paulo. E ele só existe porque uma pessoa plantou 40 mil árvores sozinha. Então, não dá para dizer que não dá para fazer alguma coisa. Não vou pedir para vocês plantarem 40 mil árvores. É muita coisa. Mas a gente poderia doar 1 quilo de alimento, doar uma garrafinha de água aqui para casa, para caravana de rua. A gente poderia melhorar a vida de alguém com um cobertor nesse frio. A gente poderia
trazer uma cesta básica quando a gente puder. Ah, Aline, eu não posso, não tenho condição financeira, mas eu não posso juntar os meus vizinhos e falar assim, ó, existe uma casa espírita, vamos fazer uma cesta básica juntos? E aí também a gente pode melhorar as nossas relações como? Estudando. Porque enquanto a gente está reclamando da nossa vida, tem muita gente que está sofrendo por ser uma pessoa preta, por ser uma pessoa com deficiência, por ter uma orientação sexual diferente daquilo que a sociedade fala que é menino ou menina, mulher ou homem. E a gente pode estudar para a gente melhorar as nossas relações, né? Então, a gente olhar que nem todo mundo vem à vida com as mesmas oportunidades e as mesmas coisas boas que a gente. E quando a gente multiplica, a gente tem muito mais, né? A gente tem a prosperidade na terra e na vida espiritual. O Pix vai estar garantido também. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração para terminar? Certo? Vamos fechando os olhos e pensando em Jesus, né? Vamos agradecer a tudo de bom que a gente construiu até aqui. Vamos pensando no Mestre, no seu olhar amoroso. E vamos pensando assim, gratidão, Mestre. Porque às vezes tem dia que eu sinto que eu não fiz nada. Mas hoje, com essa espiritualidade, eu vejo que eu fiz muita coisa. Coisas que eu nem imaginava fazer. Coisas que eu nem pensava que eu era capaz de fazer. E agora, Jesus, eu te peço que o Senhor abra a minha intuição, o meu coração e os meus caminhos para fazer da minha obra a sua obra, para fazer uma obra cheia de significado, uma obra cheia de amor, cheia de caridade e cheia de luz. Uma obra que me aproxime passo a passo de tudo que eu mais amo, que é estar contigo. E que eu seja digno ou digna, Mestre, de tocar nos teus pés e agradecer do fundo da minha alma pela existência que o Senhor terá dentro de mim a partir de hoje e pela eternidade. Que assim seja. Graças a Deus.